Olá pessoal, vamos para mais um vídeo de correção aqui no canal. É o PET de Matemática volume 2 do primeiro ano do ensino médio, semana 2. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar um like e se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou tentar resolver e tentar respondê-los. Então, a semana 2, o PET ele aprofunda um pouco mais no tema de função do primeiro grau. Isso já foi abordado lá no primeiro bimestre e agora o PET ele vem aprofundando um pouco mais nesses conceitos. Então, ele fala um pouco de função do primeiro grau, ele explica, tem uma breve apresentação, fala do que é função. Ele também mostra as formas de você representar, utilizando inclusive o diagrama de Venn. Ele mostra aí as diferenças do que é domínio, contradomínio, imagem. E é indispensável que você faça essa leitura antes de partir para as atividades. Então, você vai ler, tentar resolver, e aí a gente vai agora fazer a correção das questões, ok? Então, a número 1 diz que um nadador faz o seu treino diário. Enquanto isso, o seu técnico registra o tempo gasto pelo atleta a cada ida e volta na piscina. Isso corresponde a uma volta. Num dia de teste, o treinador confeccionou a seguinte tabela. Bom, então, com 0 voltas, não tem zero tempo, Uma volta, ele gasta 45 segundos. Em 2 voltas, 90 segundos, 3 voltas, 135 segundos, até as 6 voltas aqui que ele computou 270 segundos. A questão pede que a gente faça a lei que relacione o tempo com o V, ou seja, o tempo gasto com o número de voltas que ele dá, e depois pede para a gente generalizar a função utilizando x e y. E aí pede para determinar domínio, contradomínio e imagem da função. Ele ainda disse, olha, lembre-se que você está escrevendo domínio, contradomínio e imagem da função generalizada. Então, a gente pode analisar o que está nessa tabela, A gente pode ver, olha, que o tempo depende do número de voltas que ele dá. Então, eu posso dizer que o tempo, t, que é dado em segundos, é igual a 45 vezes v. Ou seja, a cada volta que ele dá, aumenta 45 segundos. Vê, olha, se é uma volta, 45. 2 voltas, 45 vezes 2, 90. 3 voltas, 45 vezes 3, 135. E assim sucessivamente. Então, nós temos aí que t é igual a 45 vezes v. Essa é a função, que a gente pode colocar relacionando o tempo, em função do número de voltas. Essa é a ideia de uma função, não é, pessoal? É uma grandeza que depende da outra. Então, o tempo gasto depende do número de voltas, ou seja, ele está em função do número de voltas. Para a gente generalizar, nós vamos colocar em termos de x e y. Então, olha, eu posso dizer que o t equivale ao y e que o v equivale a x. Então, nós teríamos a função y é igual a 45x, ou ainda, a gente pode escrever isso como sendo o f de x igual a 45x. Então, perceba que o y ou o f de x estão em função do x. É uma função aqui genérica, que serve para qualquer situação. Aí, pede para a gente definir domínio, contradomínio e a imagem. Então, nós vamos estabelecer quem é o domínio, o contradomínio e a imagem da função f de x generalizada. Percebam que se eu estivesse falando desta função específica, que a gente relacionou aqui do número de voltas e o tempo, a gente teria um domínio que ele estaria nos números naturais, Então, olha, 0 de volta, 0 tempo, um número natural. Uma volta, 45 segundos. Então, a gente tem a volta que estaria em números naturais, Por quê? A gente teria aqui algumas restrições, porque o tempo, por exemplo, ele não pode ser negativo, o número de voltas ele não poderia ser negativo, então a gente teria que, para a gente definir que domínio e contradomínio, a gente teria que fazer uma análise e ver cada uma das situações aí em que conjunto numérico ela poderia, não seria tão amplo,
Mas na forma generalizada, né, a função y igual a 45x genérica, ela pode representar qualquer coisa, e o problema ele enfatizou que nós estamos determinando domínio, contradomínio e imagem da função genérica. Nós vamos dizer que tanto o domínio quanto o contradomínio e também a imagem estão no conjunto dos números reais. Então, você pode escrever que pertence aos números reais, porque qualquer valor que eu substituir aqui, x, é válido para a minha função. Eu posso substituir por qualquer valor real. Número inteiro, positivo, negativo, fração, decimal, é um número irracional. Então, qualquer número real serve. E como resposta, né, no contradomínio y, também serve qualquer resposta. Então, ele também está em números reais. A mesma coisa é para a imagem. Então, nós vamos dizer que domínio, contradomínio e imagem estão no conjunto dos números reais. Ou você pode escrever, por exemplo, domínio do f de x pertence aos números reais. É uma forma de você escrever também. Então, essa é a questão número 1. Vamos para a próxima. A número 2 diz que uma empresa de telecomunicações possui um plano de celular que cobra R$ 90 fixos mais R$ 2,40 para cada minuto de ligação que o cliente faça. Pede para a gente fazer uma tabela que relacione o tempo da ligação com o valor a ser pago, né? Falou que basta alguns valores. Depois pede para a gente criar uma fórmula para esta situação e depois nós vamos novamente generalizar essa fórmula usando x e y. E aí determinar domínio, contradomínio e imagem da fórmula generalizada. Okay? Então, a gente vai fazer aqui uma tabelinha relacionando os minutos e o preço, ok? Então, quando a gente tem 0 minutos, o cliente não falou nada, ele já paga R$ 90, porque esse é o valor fixo que a operadora cobra, né? Ela cobra o valor de R$ 90 mais R$ 2,40 para cada minuto falado. Se esse cliente fala por 10 minutos aí durante o mês, ele vai pagar o valor de R$ 114. É claro que você pode substituir aí na sua tabela 1 minuto, 2 minutos, tá? A tabela fica aí ao seu critério. Por que 114? Porque a gente vai ter os 2,40 vezes 10, né? Vai dar 24. E somamos esse valor a 90. Então, 4 com 0, 4, 9, 10, 11. Viu? Então, qualquer valor que você substituir na função, né? Você substituir aí, multiplicar o minuto por 2,40 e somar com 90, você acha o valor aí da conta desse cliente. Se ele falar 100 minutos, por exemplo, ele vai pagar aí o valor de R$ 330. Por quê? 100 minutos vezes os 2,40, né? Fica em R$ 240 mais 90, 330. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma tabelinha para a qual você pode colocar quaisquer valores que você quiser. 1, 2, 3, 4 minutos. Mas eu coloquei aqui para a gente ter uma noção geral. E aí pede para a gente determinar uma fórmula, né? Que traduza isso aqui. Então, nós podemos dizer que o preço P que essa telefonia cobra, ela é de R$ 90 mais 2,40 M, onde P é o preço e o 2,40 é o minuto. Então, a cada minuto falado, 2,40 é cobrado. Pede para a gente generalizar essa fórmula, né? É o que nós vamos fazer. Então, a gente vai generalizar. Eu vou dizer que esse P aqui, olha, vai ser o Y ou o f de x, a gente pode chamar dessas duas fórmulas. Enquanto o m vai ser o nosso domínio x, né? Então, logo, a nossa fórmula aí generalizada vai ser y igual a 90 mais 2,40x. Se você colocar esse 2,40 na frente e o 90 depois, é a mesma coisa, tá, gente? Não tem problema. Se você trocou essa ordem aqui, ó, não tem problema nenhum. Ou, a gente ainda pode chamar isso, né, de f de x igual a 90 mais
2,40x. O f de x é o nosso domínio, o x, né, é o nosso domínio, o f de x ou y é o nosso contradomínio, e a imagem, aqui depois a gente vai ver nas próximas atividades uma diferenciazinha, o que é a imagem e o que é contradomínio. Nem sempre a imagem e o contradomínio são iguais, tá? E como pede para a gente determinar aqui, né, domínio, contradomínio e imagem da função generalizada, novamente nós vamos ter que todas elas estão no conjunto dos números reais. Qualquer número real pode ser substituído aqui, ser colocado no valor de x, seria válido, e qualquer valor encontrado, qualquer valor real encontrado para y também seria válido. Novamente, se a gente fosse falar da função específica, né, dessa P igual a 90 mais 2,4m, falando especificamente do plano, aí nós novamente não poderíamos usar, por exemplo, valores negativos, né? Ninguém fala menos 1 minuto, ninguém paga menos R$30 numa conta, por exemplo. A gente pode falar de descontos e tal, mas nesse caso que a gente teria que especificar um pouco mais o domínio, contradomínio e a função. Quais valores poderiam ser para x? Poderiam ser valores inteiros, valores positivos, né? Mas como pede a função geral, a generalizada, nós temos que o domínio, o contradomínio e a função, eles estão em números reais. Qualquer número real é válido, né? Quando eu falo de uma fórmula geral, generalizada, significa que ela não está se direcionando somente a essa situação. É uma fórmula que é geral, ela vale para qualquer tipo de situação. Se é geral, então nós podemos dizer que domínio, contradomínio e imagem estão no conjunto dos números reais. Número 3. Ao preparar uma festa, o Sr. Manuel calcula que cada pessoa comerá aproximadamente 8 salgados. Ele sempre compra 60 salgados a mais por precaução. Pode fazer uma tabela que relaciona a quantidade de pessoas à quantidade de salgados que o Sr. Manuel terá que comprar. Depois pede para criar a fórmula, né, ou lei, para essa situação. Novamente, generalizar usando x e y, e aí dá o domínio, contradomínio e a imagem da fórmula geral. Então, aqui a gente vai fazer uma análise, né, relacionando o número de pessoas com o número de salgados aí que vão ser comprados para essa festa. Já falou lá no exercício número 3, né? Vou colocar aqui que é a questão número 3, que ele compra 60 salgados por precaução, independente de quantas pessoas forem na festa. Então, esse é um valor fixo, né? Então, se não tiver ninguém na festa, ele comprou 60 salgados porque ele queria prevenir. Agora, se uma pessoa for para a festa, aí o número de salgados já passa para 68. Porque o problema diz que ele fez uma conta aí de que cada pessoa comeria, em média, 8 salgados. Então, uma pessoa, 8 salgados, mais os 60 que ele já compra ali, né, por precaução, seriam 68. Se forem 2 pessoas na festa, elas vão comer 16 salgados, né? 8 mais 8, 16, somando com 60, ele já teria aí 76 salgados para 2 pessoas. E assim vai, olha, 3 pessoas, ele gastaria 84, né, salgados, e se a gente fosse aí indo um pouquinho mais, um pouquinho além, mas se fossem 20 pessoas na festa, seria 20 vezes 8, o resultado somado com 60. Então, ele teria que comprar aí 220 salgados. E aí, vamos para a fórmula, né? O número de salgados em relação à quantidade de pessoas. Então, a quantidade de salgado S depende do número de pessoas que vão à festa. Como é que eu determino essa fórmula? 60, que ele vai comprar independente do número de pessoas, mais 8 salgados para cada pessoa que for na festa. Então, tá aí a nossa fórmula, né, que traduz aí matematicamente essa situação que a gente viu aqui na tabelinha. Vamos generalizar. Nós vamos aos valores de y e de x, né? Então, y é igual a 60 mais 8x, né? Então, x é o domínio, o y está em função de x aqui. O número de salgados depende do número de pessoas. E aí, como eu já falei com vocês no outro problema, né? Pode usar f de x, é uma nomenclatura correta também. E aí, vamos para o domínio. Agora eu vou usar o domínio de y. Eu vou deixar dessa forma porque foi como o PET pediu, né? Usando y e x. Então, eu vou ter aqui o domínio, né, dessa função y
o contradomínio e também a imagem. Novamente, nós vamos ter tanto domínio quanto contradomínio quanto a imagem no conjunto dos números reais, né? Que se eu generalizar aí, olha, pode ser qualquer valor. Deixa eu fazer mais bonitinho isso aqui, né? Porque quando eu estou falando especificamente aí do número de salgados, aí novamente, né? Eu teria o domínio, por exemplo, nos números naturais. Tem que ser um número inteiro e positivo. Não dá para comprar menos 30 salgados. Não dá para você comprar meio salgado. Mas a fórmula genérica, ela vai estar aí nos números reais, né? A fórmula genérica, ela não se refere a uma fórmula específica, né? Então, o domínio, o contradomínio e a imagem estão nos números reais. Qualquer valor é válido aí, qualquer valor real é válido para x e qualquer valor real que você encontre aí para y, para o contradomínio ou para a imagem, é válido também. A questão número 4, seja D o conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, CD o conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pede para fazer um diagrama da função f domínio em contradomínio, tal que o f de x seja 2x, onde D é o domínio, CD é o contradomínio e M é a imagem. Então, eu tenho aqui dois diagramas. Este vai ser o domínio e este aqui vai ser o contradomínio. No domínio, nós temos os valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, só até o 5. Mentira, só até o 5 aqui. Deixa eu corrigir isso aqui, tá? Questão número 4. E no contradomínio, a gente vai ter os valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. E a nossa função, f de x dada, é a função 2x. Então, os valores do domínio, para a gente ter uma função, todo número, todo valor que está aqui no domínio tem que ter uma única imagem aqui no nosso contradomínio. Então, não pode ficar nenhum desses valores aqui sem ter um par aqui no contradomínio, ok? Então, nós vamos calcular para saber quem é a imagem, né, de cada um desses números. O conjunto inteiro é o contradomínio. A imagem vai ser justamente o par de cada um desses valores aqui. Então, vou começar, olha, vendo quem é a imagem do f de 0, que o 0 é o primeiro elemento aqui. Então, f de 0 seria 2 vezes 0, é o próprio 0. Então, eu vou ligar o 0 ao 0 aqui no conjunto do contradomínio. O f de 1 é 2 vezes 1, então é 2, né? Já ia colocar 1, tô louca. Então, 2 vezes 1, 2. Então, a imagem de 1 é o 2. No caso do f de 2, nós vamos ter 2 vezes 2, que é 4. Então, vamos ligar o 2 à sua imagem 4. O f de 3 é 3, eu vou colocar, olha, 2 vezes 3, tá vendo? Eu estou substituindo sempre na função. No lugar do x, eu sempre coloco o valor do f. Então, aqui no caso é 6. Então, a imagem de 3 é 6. O f de 4 vai ser igual a 2 vezes 4, que é 8. Então, a imagem do 4 é o 8. E temos ainda o f de 5, que vai ser 10, né? 2 vezes 5, 10. Então, o 5 se liga aqui no 10 como a imagem. Então, quem é a imagem aqui desse conjunto, né? Dessa função? É o 0, o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. Então, vocês percebam aí, olha, a diferença que existe entre o contradomínio e a imagem, né? Então, pode acontecer de a imagem e o contradomínio serem iguais, mas pode acontecer que não, porque aqui no contradomínio podem sobrar elementos como sobrou aqui, olha, sobrou o 1, sobrou o 3, o 5, o 7 e o 9, né? Então, este conjunto inteiro é o contradomínio. É onde estão as imagens aí
para a nossa função. Agora, a imagem é especificamente cada pontinho aí que se liga a um elemento do domínio, tá? Então, tá aí a resolução da questão número 4. A questão número 5, ela é bem parecida. Aí dá um conjunto, né? Nosso conjunto J, 0, 2, 8, 12 e 20. O conjunto L, que vai do 0 até o 10, pede para fazer o diagrama, né? A função f de x é x sobre 2, sendo que o J é o domínio, o L é o contradomínio e o M é a nossa imagem. Vou fazer o desenho aqui para a gente montar o nosso diagrama. Então, nós temos o nosso domínio J, o nosso contradomínio L, e aí eu vou fazer aqui a função, né? Olha, o domínio tem os valores 0, 2, 8, 12 e 20. Já aqui no contradomínio, de 0 a 10, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Né? E aí, a função f de x é igual a x sobre 2. Então, novamente, eu vou achar que cada um desses valores aqui do f. Eu fiz o desenho mais bonitinho para a gente entender melhor. Então, vamos lá colocar o domínio na função e ver qual é a imagem de cada um, né? Então, olha, o f de 0 é 0 sobre 2. Eu substituo o valor de x, é 0. Então, este elemento 0 se liga ao 0 aqui no conjunto do contradomínio. O f de 1... desculpa, f de 2. Não tem 1 aqui nessa, né? Então, olha o f de 2. Eu estou pegando os elementos aqui do domínio. É 2 sobre 2 e o resultado, sim, dá 1. Então, o 2 se liga à imagem 1. No caso do f de 8, vamos ter 8 sobre 2 e isso dá 4. Então, a imagem do 8 é o 4. F de 12 vai ser 12 sobre 2, que vai ser 6. E o F de 20, vamos fazer ele aqui também de uma vez, que vai ser 20 sobre 2. Então, esse F de 20 aqui vai ser 10. Então, o F de 12 se liga ao 6, enquanto o F de 20 se liga ao 10. E aí, a gente vai determinar a imagem, né? Então, o domínio é o conjunto 0, 2, 8, 12 e 20. O contradomínio é todo esse conjunto L aqui, né, do 0 até o 10. Contudo, a imagem M, lembre-se que o M aqui representa a imagem, são só os valores que nós marcamos. Então, a imagem é 0, 1, 4, 6 e 10. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 elementos no domínio, 1, 2, 3, 4, 5 elementos na imagem. Porque, novamente, para ser função, é preciso que todo elemento do domínio tenha uma única imagem aqui no contradomínio. Então, essa é a diferença, né? Pode ser que existam funções, né, conjunto, que não sobre valores no contradomínio. Vamos supor que não tenham esses valores aqui que sobram. Então, a imagem e o contradomínio seriam iguais. Mas isso não necessariamente é obrigatório, né? Então, esta é a diferença entre contradomínio e imagem. O contradomínio é esse conjunto mais amplo aqui que vai receber, né, onde está contida a imagem aí da função. E a imagem é somente aqueles valores que se ligam aí, né, que estão ligados ao domínio da função. É isso. A gente encerra aqui a nossa segunda semana de correção. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal. E qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Até a próxima!